Amém, gente. Como é bom estar aqui. Eu estava pensando sobre o culto, sobre o que eu queria trazer. Eu peguei vários exemplos aleatórios, do jeito que eu gosto. Eu espero conseguir passar para vocês o que Deus tem falado comigo. Essa música, Te Agradeço, eu queria uma música com esse tema de gratidão, e essa música é linda, tremenda mesmo. Queria abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12. Peraí, deixa eu pegar no meu rascunho aqui e colocar o versículo. É isso, versículo 1. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Eu estou na nova versão transformadora. Se você não está nessa versão, pode estar um pouquinho diferente aí. Então, acompanhe conosco. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Aleluia. Tremenda essa passagem. Versículo anterior, Paulo fala uma citação enorme sobre heróis da fé, um atrás do outro. Foi pela fé, a fé é a certeza, a convicção das coisas que se esperam, a certeza das coisas que não se veem, tá? No versículo anterior. E aqui ele conclui, tremendo mesmo. Foi pela fé que Enoque foi trasladado. E eu falei sobre a fé recentemente, e essa semana eu assistindo algumas pregações, para me alimentar mesmo. Gente, o tanto que a gente vai ficando mais velho, começa a ter os probleminha do dia a dia, a gente começa a gostar de autoajuda, não gosta, gente? Nossa, é só eu que começou a gostar de autoajuda aqui, gente? Gente, Joyce Meyer mesmo, caramba, te falar, tem hora que eu falo, Senhor, aí eu já vou lá, Joyce Meyer. Para quem não sabe, uma pregadora tremenda que é o beabá da fé. Quando você está, sabe, naquela coisa de criança mesmo, chorando, berrando, fazendo birra com Deus, é Joyce Meyer, né? Ah, não, quando você está mais profundo, uma pessoa mais... Aleluia, mistérios da fé, você vai lá, Luciano Subirá, você vai aprofundando, né? Mas tem vezes que você quer uma Joyce Meyer mesmo para, entendeu? Para tirar aqueles probleminhas, gente. Se engana quem pensa que quem está com o microfone na mão não precisa dessas pregação de vez em quando, viu? Então eu estava assisti uma pregação dela sobre fé, e hoje assisti outra, que é o título bem extremamente autoajuda, inclusive, mas tudo bem. Que é o que fazer quando não se sabe o que fazer. Olha aí que coisa boa, né? Mais autoajuda que isso, impossível. E eu peguei esse versículo aqui, essa passagem, falando sobre o exemplo de Jesus aqui. É tremendo, é maravilhoso. E eu queria falar um pouquinho sobre, não sobre isso exatamente, mas vou usar uns ganchos também, falar sobre ser cristão em meio às crises. A gente tem uma cultura no Evangelho de acreditar... na verdade, assim, eu gosto de comparar o Evangelho com o Instagram. A gente costuma levar o Evangelho como uma rede social. Como assim? Com relação a quê? Falando com relação a ver aquilo que nos mostram e achar que é tudo, que é completo. E achar que o que eu estou vendo é tudo. Por exemplo, quando eu vejo alguém aqui com microfone, tocando, adorando a Deus, aleluia, glória a Deus. Pessoas falam assim, é pregador internacional, aquele ali é diferenciado. Não tem perseguições, não tem aflições. Quando na realidade aquilo ali é um story no Instagram, entendeu? É um momento onde nós estamos sendo usados. Mas é no dia a dia de qualquer um. É que realmente nós aplicamos o Evangelho.
Então, quando eu comparo com a rede social, é aquilo que a gente não deve fazer, né? É acreditar que nos inspirar nos nossos influencers, né? Afinal de contas, nós somos chamados para ter discípulos, mas acreditar que aquelas pessoas são perfeitas, imaculadas, que já passaram do grau ali, sei lá qual fase da vida, e que não vai ter mais nada ali. Ou o contrário, a gente pega aquilo que eles fazem e às vezes de errado a gente se escandaliza, meu Deus! Como pode? Eu vou sair dessa igreja, eu vou deixar de seguir a Cristo, porque pastor tal fez tal coisa. Não, gente, a vida cristã não é story, não, é vida real mesmo. É dia após dia. Isso aqui é 1% de toda a complexidade da vida cristã. Então, Jesus, ele não fez de conta. Jesus, ele não nos enganou. Ele foi claro o tempo todo. Muito pelo contrário, ele foi tão claro que os discípulos olhavam para Jesus e falavam: não, Jesus não deve estar batendo bem na cabeça. Não é possível. Como assim? Ele fala que vai morrer. Mas nós estamos aqui para ganhar, né? Para lutar e tirar o reino de Roma. Sai daqui, Roma, bora, cristãos. E Jesus no cavalo branco. Era o que os discípulos acreditavam ali, todo mundo. Os judeus acreditavam naquilo, né? Só que uma coisa que a gente aprende na vida cristã é que quando a gente entrega a nossa vida a Deus, porque de fato Ele vai fazer o que Ele quiser. E o que Ele quer não vai acontecer do jeito que a gente quer, não. Deixa eu tirar aqui, que está com um reverbzinho só aqui nessa caixa aqui. Estou me sentindo num ambiente tão vazio. Que ele quer. Não é sempre da maneira que a gente quer. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes, a gente faz birra, a gente chora, a gente não estranha. E o plano de Deus para nós, mesmo sendo o plano de Deus para nós, às vezes desce amargo. Por quê? Porque o Evangelho nos traz para uma missão de negar a nós mesmos. E não para fazer a nossa vontade. Muito pelo contrário. Né? E aí, eu estava lembrando sobre pensando nessas palavras aqui, nessa palavra, da mensagem. Jesus, ele teve uma ele deixou claro para a gente: neste mundo tereis aflições. É verdade, vai ter mesmo. Só que ele deixa uma garantia que mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós somos cristãos, nós somos servos, seguidores de Cristo, nós seguimos pelo caminho que é Cristo. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós estamos no caminho. Ele está falando: cara, eu venci o mundo. E nós estamos aqui para segui-lo. Com ele nós também conseguimos vencer o mundo. Mas só se a gente entender que é do jeito dele. Então Deus, ele age. Aqui o que eu escrevi aqui. Se Deus não age como nós queríamos, é porque ele tem algo muito melhor do que pensamos. Sabe o que acontece? A gente gosta daquilo lá: os sonhos de Deus são maiores que os meus. Os sonhos de Deus são tão maiores, tão lindos, tão perfeitos. Oh Deus, eu quero os seus sonhos, os seus caminhos. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Me dá, Pai. Me dê, papai, me dê. Aí Jesus fala: beleza, top. E aí, na hora que Jesus começa a preparar, cavar a base, começar a sentar, e tem que furar aqui, tem que rasgar aqui, a gente: Senhor, por que, Pai, o Senhor está fazendo isso? Eu sou seu servo. O que eu fiz, Pai? Oh, Deus! E a gente não entende o agir de Deus. E nesses momentos, às vezes, a gente tem que fazer uma coisa muito simples, que é lembrar o que é que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso maior objetivo, e trazer de volta à memória aquilo que nos traz esperança, que é a certeza da salvação para aqueles que estiverem no caminho, para aqueles que usufruírem da graça de Deus. Então aí eu queria falar, eu fiquei lembrando disso, falando: pronto, beleza, se eu estiver em crise, vamos relembrar. E aí eu gosto de fazer esse exercício, de olhar situações que eu já passei.
quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente às vezes fica naquela situação onde a gente só consegue olhar o problema, eu só enxergo o que está na minha frente, eu não consigo, eu sou incapaz de tirar o foco daquilo. E é algo tão forte às vezes, é algo que nos consome, e quanto mais atenção nós damos para aquele problema, maior ele parece ser. E eu exercitando, pensando em umas situações dessas, eu falei, o que eu posso... Eu me lembrei, Deus me lembrou, acredito que Deus me lembrou de como que eu passei por situações parecidas antes. Eu estava lembrando na época que eu trabalhava, na primeira escola que eu trabalhei, e eu lembrando que eu entrei como estagiário, e foi um momento muito difícil, ganhando pouco, vivendo de um resto de uma poupança que a gente tinha, e as coisas era vida louca, era tudo contadinho, e tinha um apartamento e tinha que pagar a prestação, e a gente estava contando as moedinhas. Bom, Deus, fazendo as contas com Deus. Eu tenho 6 meses para eu, com esse gasto, com esse salário, falir. Entendeu? Então, assim, pai. Deixar de ter dinheiro para sobreviver. Então, assim, pai, eu não consigo controlar isso daqui. Tá aqui, olhando com os meus olhos terrenos, é isso, ok? Beleza, Deus, então o que eu vou fazer? Eu vou me preocupar com o que eu consigo fazer. E eu continuei trabalhando, e é muito legal quando a gente para analisar o que Deus nos deu, que a gente para ver a grandeza, às vezes, dos testemunhos que nós temos. Todos nós temos, através de coisas pequenas, às vezes, através de coisas enormes. E aí, eu lembrando disso, eu lembrei que chegou um mês, eita ferro, agora lascou, não mudou nada. Aí, eu tinha vendido o carro, esse dinheiro é do carro, tipo assim, eu falei, vendi o carro, agora dá para sobreviver mais um pouquinho, né? Porque eu tinha entendido, eu falei, poxa, não adianta, eu estou querendo entrar numa nova função, eu não tenho experiência, eu preciso, né, me virar nos 30 aqui, entrar como estagiário, ia pagando o preço lá, com família, com casa para pagar, com tudo para pagar. E crendo firmemente no Senhor. Eu lembro que deu o último mês, eu recebi uma ligação. Aí, fulano, Jean, o colega seu te indicou, falou que estou precisando de um professor para tal função. Eu, eita, glória a Deus, é testemunho, aleluia. E ficou frio na barriga. Mas, tem assim, assim, assado, a grade horária é essa. Aí eu fui pegar, tem que tapar o buraco. O professor saiu. Você tem que entrar nessa grade horária aqui. Poxa, tá. Eu comecei a fazer as contas. Eita. Então, Deus, eu estava precisando de uma porta para, né, suprir as dívidas, né? Não é para acabar mais, para ficar mais difícil ainda. Aí eu pensei, tá. Aí beleza, eu olhei e falei, poxa, aqui eu não tenho como, eu era contratado como, para quem não sabe, professor, ele pode pedir redução de carga horária. Você, tipo assim, eu trabalho de manhã e de tarde, tenho 2 horários à tarde só, eu quero conseguir outra vaga, eu vou lá e peço redução de carga horária, para ele, a escola tem que ou reduzir, ou então te dispensar, ou então te demitir. Só que eu era auxiliar de professor, eu era auxiliar de robótica. Sou professor de robótica hoje, né? E eu fico pensando, falo assim, gente, que engraçado, só tinha eu de robótica. Então eu era o auxiliar de mim mesmo. Pensa num cara internacional. Eu chegava assim, Jean, por gentileza, por favor. Opa, é claro, Jean, estamos aqui. É por isso que eu faço tanta coisa ao mesmo tempo, não é verdade? Que eu já era auxiliar de mim mesmo, desde o princípio, olha aí, que legal. Então eu não tinha essa frescura de pedir, ou era tudo ou nada, né? E eu já sabia, eu fiquei fazendo, Deus, então, pai, eu não consigo sobreviver só com o que eu vou ganhar lá. Era um colégio muito melhor e tudo. No ano seguinte, provavelmente, eu conseguiria uma carga horária melhor. Mas estava, tipo, sei lá, em setembro. Então, você tinha muito mês ainda para ganhar e para vencer. Falei, beleza, Deus, bora. Então, eu fui e aí, pauleira, acabou o recurso. E eu estava tentando hoje lembrar como é que eu sobrevivi aqueles outros meses do ano. Gente. Eu não lembro. Mas olhando agora, eu falei, gente, olha só como é que Deus é. As coisas vieram, brotaram, foi de uma maneira tão natural que nem lembro como é que foi.
Foi pauleira, foi difícil. Né? Ou foi trauma, né? Você bloqueou, né? Para não lembrar. Mas cheguei, virou o ano. Eu lembro de ter ido lá. Era uma escola familiar, assim, pequena, né? Tem escola familiar que é grande, funciona como empresa mesmo, mas lugar pequeno. Então, tem aquela coisa de você dar bom dia pro dono e às vezes o dono acha que o funcionário está perseguindo ele, essas coisas, sabe? Então, difícil. E eu já sabia, eu falei, gente, minha rescisão, sem aviso prévio, sem nada, esse cara vai sugar até tudo que ele puder. E eu já sabia, eu falei, vou, sabendo que eu não vou ganhar nada. E foi dito e feito, ainda fiquei devendo 45 centavos para ele na minha rescisão. Vocês acreditam? Então eu já sabia disso, eu falei, amém, já sabia. E foi, eu lembrando disso, eu fiquei, gente, as coisas que Deus tem para nós, às vezes, elas não vêm da maneira que a gente quer. Mas eu tenho que entender que, quando eu boto a minha vida nas mãos do Senhor, quando eu entrego os meus projetos para Ele, cara, eu tenho que confiar no caminho que Ele traçou para mim. E olha que legal, eu não tive que fazer nada fora do normal. Eu passei por situações difíceis, a minha família passou por situações difíceis, mas a gente não passou necessidade. A gente conseguiu arcar com todas as contas, conseguimos sair sem dever nada. Então, teve ali a mão poderosa do Senhor. Só que, no momento que a gente passa em outra situação, parece que vem uma amnésia. E a gente esquece daquilo que Deus já operou na nossa vida. Quantas vezes isso já não aconteceu comigo? Sabe, o inimigo, ele é esperto, cara. E nós já temos essa carne sem vergonha. Nossa carne já é sem vergonha. Fraca, que se deixar sozinha, meu irmão, já era. E vem o momento da tribulação, a primeira coisa que a gente pensa é em desespero, em, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Explodir? Resolver com os nossos próprios braços? E só depois, às vezes, a gente para analisar, tenta olhar o macro, tenta ver o que Deus fez na nossa vida, tenta ver o que Deus tem, as promessas que Deus tem para nós. Mas não, nosso primeiro momento é chorar e abrir o berreiro. Então, a gente tem que entender que, quando Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele está nos dando o caminho perfeito. Eu preciso deixar claro aqui, às vezes a gente veio de uma vida, estamos chegando no Evangelho, viemos de uma vida que a gente teve péssimas escolhas, momentos difíceis, onde a gente, em vez de agir como deveria, agimos de uma maneira prejudicial, que a gente plantamos sementes de espinhos. Mas entenda, Cristo nos chamou para sermos salvos, assim como a pastora Fabiana falou aqui, é graça. E a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós somos chamados para viver a novidade de vida. E aquilo que nós precisarmos pagar não vai ser da minha força apenas. Muito pelo contrário, a única coisa que eu preciso ser, igual a gente falou aqui no exemplo, em outra pregação, é entender que nós somos ferramentas, nós somos vasos, nós somos simplesmente utensílios, que a única coisa que eu tenho que fazer é continuar servindo o meu propósito. Continuar agindo da maneira que eu tenho que agir. Então eu estou sofrendo, às vezes eu estou sofrendo uma consequência daquilo que eu plantei, mas eu tenho que crer, eu estou no caminho, eu estou na verdade, que é Cristo. E aí eu tenho que entender que para mim Ele tem o meu denário, a minha novidade de vida, o plano perfeito dele para mim, está guardado. Amém? Deus nos convida a estarmos vigilantes. É o próximo tópico aqui. Quando nós estamos num momento de situação difícil, a gente às vezes entra no modo primitivo nosso de reagir. De agir com a nossa força, de agir com os nossos recursos, com o que eu acho que é certo, de aceitar que Deus não vai fazer nada e que Deus esqueceu da gente. Todas as mentiras que o diabo tem, a gente acredita. Tudo.
tudo. Entra em desespero, começa a caçar alternativas, começa a procurar maneiras, às vezes, de nos salvar. E, de fato, tem coisas que nós temos que fazer. Mas uma coisa que eu entendi, até relembrando desse exemplo, é que se eu, em algum momento, perder o foco, esquecer que tudo que eu fizer tem que ser para a honra e glória, tudo que está acontecendo comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Se eu não entender, se eu me esquecer disso, dessa verdade, sabe o que vai acontecer? Eu vou começar a andar na direção do meu nariz e aí as coisas complicam. Por quê? Porque tem crente, cristão que quer agir da maneira que quer, tem cristão que quer sentar e chorar e tem um meio termo ali, que é entender que a situação está difícil. Eu posso chorar, eu posso sofrer ali, Senhor! Mas a gente tem que entender que nós temos que ser como Davi na maioria dos seus salmos. Gente, é top os salminhos dele. Vocês veem, ele começa desesperado às vezes. Eu estou como para morrer, Jesus! Eu vou morrer, pai! Ele fala assim. Mas aí no final ele está falando, mas eu sei que o meu socorro vem do Senhor. A gente tem que entender que neste mundo teremos aflições. Mas se a gente não lembrar que Deus venceu o mundo, que Cristo venceu o mundo e que nós estamos nele, que é a videira, meu amigo, a gente vai ficar no modo desespero e vai começar a agir da maneira que eu acho. E agindo da maneira que eu acho, te falar uma coisa, a chance de dar certo é muito, muito baixa. Na verdade, a chance de dar errado é muito grande. Por quê? Porque eu entreguei o meu caminho para Deus. Eu não posso mais trilhar aquilo que eu acredito. Então fica a pergunta. Como nós devemos agir, então, numa situação adversa? Porque às vezes a gente não vai ter uma resposta instantânea de Deus, ou teve, e a gente às vezes está ali. Oi? Não estou ouvindo, Deus, a ligação está ruim. Como que eu devo fazer? Coloquei aqui 3 coisinhas. Seja menos reativo. É a primeira coisa que eu coloquei aqui. Porque quando nós nos encontramos numa situação de desespero, numa situação de dor, às vezes, numa situação financeira, emocional, de doença, nossa primeira atitude, às vezes, é reagir. E sabe qual é o problema da reação? É que ela é hormonal, ela vem do nosso temperamento, ela vem daquilo que no mais primitivo, da carne mesmo. O outro exemplo bobo aqui que eu separei. Hoje eu estava lá na chácara da minha mãe, a gente está fazendo um laguinho lá e ele tem uma bomba para circular, limpar o lago, tem um monte de peixe. E a gente fez lá, botou uma placa solar para alimentar a bomba. Eu falei, que legal! O sol vai fazer filtrar a água, incrível, maravilha. E aí nós fazendo o negócio, o trem lá, eu percebi uma coisa muito legal. A bomba que eu coloquei, ela estava botando água para fora, assim, tem um filtro, um tonel assim, grande, uma manilha de concreto. E aí o filtro bota água lá e a bomba bota água de volta pro lago. Coisa mais legal, muito legal, viu? Por sinal. E eu fiquei olhando aquilo, eu vendo que o filtro botando pouquinha água e a bomba muito rápido. Aí secava a bomba. E se secar a bomba, essas bombas elas não podem funcionar sem água, ela estraga. Aí a gente botou um dispositivo lá, calma que vocês vão entender, que eu gosto de exemplo bobo. Um dispositivo lá que desliga toda vez que a bomba diminui a água. Então, aí enche, liga, bota a água para fora, desliga. Aí enche, liga, bota a água para fora e desliga. Eu fiquei, gente, que legal. E funciona, tá lá funcionando. Agora não, tá de noite, né? Mas tá lá funcionando, semana que vem deve estar mais limpinho. Ou não, né? Pode dar alguma coisa errada. E eu fiquei olhando aquilo e falei, que interessante. Tem todo um mecanismo lá, várias etapas. Vídeo de YouTube, meu pai viu, fulano viu, ciclano viu, montamos um projeto e vimos que tinha um famoso gargalo. O que é o gargalo? É uma etapa do projeto que está travando todo o resto. Só que eu tinha 2 opções.
Podia desmontar tudo, fazer tudo, não sei o quê, parar, vamos lá, semana que vem a gente vai botar tudo para funcionar. Eu fiquei olhando, funcionando, eu falei, a gente está funcionando, né? Está funcionando, está limpando, não está? Está limpando. E eu olhei o comportamento daquela água subindo, ligava e desligava. Eu falei, gente, às vezes, eu preciso ser, pensando comigo mesmo, eu preciso ser uma pessoa que mesmo que eu esteja passando por um momento ali de escassez, eu, em vez de simplesmente explodir, tentar fazer tudo funcionar da maneira que eu quero, ou então desmontar tudo, eu ter paciência para aquilo ali, ó, encher no tempo certo, no momento certo, para depois eu poder fluir e sair de mim, não algo que vai me danificar, ou estragar o local onde eu estou, prejudicar a minha vida, mas eu esperar um pouquinho, para estar tudo funcionando. Então o projeto não estava ideal, mas está funcionando. E eu fiquei pensando, caramba, quantas vezes eu sou uma pessoa extremamente irritada. Sou bravo. Mas eu às vezes eu seguro um pouquinho, e seguro um pouquinho. Mas na hora, às vezes, de falar alguma coisa, falo, né? É que eu sou sincera, né? Tem a galera, não, eu falo mesmo. E o que Cristo tem para nós, às vezes precisa de tempo. Na maioria das vezes precisa de tempo. Sabe por quê? Porque nós não suportamos. Nós não suportamos tudo que Deus tem para nós de uma vez. Não suportamos. Ah, mas Deus não está falando comigo, Deus não está... Será que se Deus vier aqui, sentar aqui na minha frente e começar a falar comigo tudo o que Ele quer falar para mim, será que não vai parecer mais um adulto conversando com um bebê? Explicando coisas complexas, explicando o que tem que fazer, e o bebê lá... Eu vejo como Moisés tentando ver a face de Deus. Senhor, eu quero ver sua face. Senhor, eu quero ver sua face. Senhor, eu quero ver sua face. Deus falou, Moisés, vou fazer o seguinte, quando eu passar, você vai ver minhas costas. Porque você não tem condição de você suportar a minha face, cara. Eu fiquei, gente, a gente está querendo entender os caminhos de Deus. A gente quer viver os caminhos de Deus, mas que Deus senta e explica para nós. Ó, você vai fazer assim, assim, assado, assim, assim, assado, assim, assim, assado, assim, assim, assado. Pluf, tudo de uma vez. 255 passos. Eu vou ficar olhando para Deus assim. Eu não vou lembrar, eu não vou, é impossível. Sabe o que falta na gente? Entender que a gente não vai entender tudo mesmo. E tudo bem. Quando a situação vier, a treta vier, a gente estiver passando num momento difícil, eu vou falar, Deus, então, é que eu vou falir, pai. É que, entendeu? Eu fiz as contas aqui, pai, e não dá. Às vezes o que eu preciso entender é que eu não preciso entender. Olha que difícil. Mas fica até mais confortável quando eu entendo que eu não preciso entender. Gasta tanto neurônio, né? Cansa. E Deus, Ele tem um caminho perfeito. A única coisa que eu preciso fazer é andar no caminho. Tá difícil aqui, mas eu só vou sair dessa situação se eu continuar andando no caminho. Eu estou num vale, mas eu só vou chegar à montanha se eu continuar andando. E às vezes a gente reage, a gente quer fazer as coisas da nossa maneira, quando eu só tenho que esperar um pouquinho mais. Fazer o que está no meu alcance, fazer aquilo que Deus já tem me dado, aquilo que Deus já tem me mostrado, e continuar. Quantas vezes eu já não passei por situações que, em vez de eu esperar, eu dava o meu próprio jeito, eu caçava uma maneira de resolver a situação, fazendo o meu próprio punho, virava às vezes uma bola de neve. O problema que era desse tamanho, virou desse tamanho. Porque eu queria fazer do meu jeito. Não, Deus não está fazendo, eu vou fazer. Eu vou fazer. Ô, gente. Tudo que eu tinha que fazer, às vezes, era esperar. Tudo que eu tinha que fazer era dar um passinho para trás, não é a metáfora?
e tentar analisar a situação como um todo. Segunda coisa, depois que eu não reagi, depois que eu segurei meu eu, falei, segurei, não vou não. Analisei a situação, falei, Deus, é falência mesmo. Deus, é doença, Senhor, é escassez. Senhor, é frio, sei lá, situação, analisei. Pai, estou desse jeito. Eu vou para o colo daquele que é o único que pode fazer alguma coisa por mim. É orar, é entrar realmente naquele momento de você desesperar naquele que pode te fazer alguma coisa. Chorar nos pés daquele que realmente pode te consolar, que pode te dar uma estratégia. Mas não, o que a gente faz? A gente vai reclamar nos ouvidos de todo mundo. Gente, lá na escola, a gente tem uma sala, né, um laboratório, onde tem as mesinhas que os meninos fazem atividade. No intervalo, eu evito ficar junto com os outros professores. Por quê? Porque eu entro nas conversas muito fácil. Eu vi isso, eu falei, eu vou parar, eu vou ficar aqui, quietinho no meu intervalo, fazendo minhas coisas, resolvendo meus problemas, ali fazendo alguma atividade. Por quê? Porque eu precisei analisar comportamentos que estavam me puxando para baixo. O principal comportamento que eu analisei é que eu, quando estava no meio, eu começava a me misturar e aí eu começava a entrar no movimento e palavras saindo da minha boca. É mesmo, tá caro mesmo, é um absurdo mesmo, escola é assim mesmo e nada vai dar certo mesmo. Olha o que eu estou fazendo. O que eu faço? Fico quietinho no meu canto. Por quê? Porque eu sou sábio? Não, porque eu não presto. É verdade. Eu tenho que entender que eu preciso me encher daquilo que vai me contaminar da maneira que eu quero que o meu resultado seja. Se eu estou sendo cheio daquilo que vai me manter no ambiente que eu estou, para que eu estou sonhando? Por que eu estou esperando chegar aonde Deus quer se eu estou me mantendo, me alimentando com aquilo que eu quero? Então, se eu não deixar de ser reativo, se eu não parar de olhar para as coisas que estão do meu lado e não reagir, e depois, se eu não entrar no meu quarto, fechar minha porta, ou então eu penso, onde você estiver, você falar assim, Senhor, eu não sei o que fazer agora. Pai, a situação está maior do que eu consigo controlar. E ao invés disso, começar a soltar, começar a ouvir de onde eu não quero, meu filho, aí a gente vai entrar numa bola de neve e eu vou realmente não conseguir, você não vai conseguir entender o que Deus quer para você. Por quê? Porque você se alimentou daquilo que te mantém no local onde você está. É difícil. Gente, reclamar é muito fácil. É muito fácil. Nossa, gasolina R$8. Nossa, tá caro mesmo. Agora lascou. Não sei o que, governo. É fácil. Não sei o que, Covid, não sei o que. É tão fácil. Você chega a ser prazeroso. Você entra todo mundo lá comendo cafezinho com biscoito pedagógico. Tacando pau em todo mundo. Estou falando de experiência própria. Então, falei, eu vou me segurar ali, ficar quietinho. Quando eu estou lá, fico calado. Então, tem um meme que é muito legal, que assim, se você está querendo aprender uma nova língua, você não fala nem o português direito, né? Aprenda a segunda língua como silêncio, é ótimo. E, gente, essa daí é a língua que a gente tem que começar a aprender de verdade. Calar a boca. A perder na discussão. Terceiro exemplo bobo. Quase que eu esqueci desse, que eu não anotei. Tem uma história muito legal, que é o seguinte. Tá o burro e o tigre. Você já deve ter escutado isso daí. Alguém já escutou, senão, sem spoiler. E o burro tá com o tigre, não sei por que a conversa deles estão fluindo, de repente começou o burro a falar da cor da grama. Essa grama azul. Caramba. O tigre falou, que grama azul, rapaz? A grama é verde. Ó, o burro. Grama verde? Você é doido? Isso aqui é azul? Eu digo, não, é verde. Você não está vendo não, burro? É verde.
Não, é azul. E eles discutiram. Daqui a pouco falou, quer ver? Vamos levar lá o problema lá no rei, no leão. E aí a gente vai descobrir se a grama é verde ou é azul. Beleza, bora. E foram os dois lá. Senhor rei, temos um problema aqui, uma situação. O tigre acha que a grama é verde e eu acho que a grama é azul. É verdade que a grama é azul? É ou não é, senhor rei? Aí o leão falou assim, é verdade, é verdade. E aí, tá vendo? Falei que a grama era azul? Falei. E saiu o burro todo feliz. E o leão virou assim pro tigre e falou assim, ó, você vai fazer tanto, é isso aqui, sua punição é essa, sua punição é essa. 2 punições deu lá pro tigre. O tigre ficou questionando, sabe, assim, ficou, meu Deus, será que realmente a grama é azul? Falou, não vou aguentar, eu vou ter que perguntar. Ô, senhor rei, mas a grama é verde? Por que você me puniu? Aí ele falou assim, eu te puni por 2 coisas. Por isso, 2 punições. A primeira coisa é porque você me trouxe um problema muito besta. Podia ter sido resolvido lá com o burro. E a segunda é porque você estava discutindo com o burro. Muito melhor, às vezes, era você falar, burro, você tem razão. E deixa o burro achar que a grama é azul. Você sabe que a grama é verde. Jumento. Ah, não, somos nós esses. A gente se contamina de um jeito com as coisas desse mundo, com aquilo que as pessoas fazem, que a gente, no final, a gente está contaminado. E pior, pode acontecer que a gente ache que a grama é azul mesmo. Quando na verdade é verdade. E deixa. Para de se deixar contaminar, não perca tempo com gente que acha que a grama é azul, não. Se ela acha que a grama é azul, vá com Deus. Grama é azul, aleluia, vai. Tchau. Tem que aprender a deixar de querer contaminar as pessoas comigo. Não sou eu que vai mudar as pessoas. Não é minha carne que vai conseguir contaminar as pessoas. E às vezes o que está acontecendo é que eu estou sendo contaminado. Quando na verdade ali não era momento nem hora. Amém? Então, para de ficar se buscando na fonte errada. Para de se contaminar com aquilo que você não deveria estar se contaminando. Tá difícil? Tá difícil. Mas aí vai mudar o quê se você ficar se contaminando com quem acha que a grama é azul? E terceiro, não deixe de meditar. Ah, não, meditar. Isso é coisa daquele povo lá que sobe na montanha e vai meditar. Está escrito lá em Josué 1:8. Josué 1:8. Que é logo depois que Deus fala para Josué, seja forte e corajoso. Josué tinha acabado de pegar o cajado. E lá no 8 diz assim, relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nele de dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Está difícil? Está em crise? A situação piorou? Está ruim? Então começa a meditar mais do que você já fazia quando estava tudo bom. Sabe por quê? Porque quanto mais atenção nós damos para aquilo que está nos afligindo, mais poder aquilo tem sobre nós. Maia Joyce. E é verdade. Um exemplo que ela deu muito legal. Esse do tigre não foi dela não, viu? Foi. Peguei com meu pai, olha só. Ele estava falando lá de um negócio aleatório e eu era o burro da situação, gente. Olha só, foi triste. Aí no final eu falei, pai, o senhor tem razão. Aí eu saí ganhando ainda no final. Bom, é verdade, cara. Quando você se machuca, você dá tanta atenção àquilo lá, sabe aquelas dorzinhas de nada? Ai, eu furei uma folhinha de papel. Ai, meu dedo tá doendo. Ai, meu dedo. Aí você vai espremer um limão. Ai, meu dedo.
Eu já sou tão acostumado com esses machucadinhos bobo que eu não presto mais atenção. Eu estou fazendo gambiarra, eu sou tão agoniado que eu fico me machucando, fazendo toque, puf, machuca aqui, estou mexendo com terra e mexendo com não sei o que, me machuca ali. Quando eu penso que não, é comum de você ver gente que trabalha no pesado, ele nem sabe que está se machucando. E às vezes realmente é um monte de bobeirinha, coisa que não influencia nada. Aí você vê, qual que é a diferença dele para uma pessoa que... Ai, cortezinho de papel tá doendo. Ele está dando muita atenção pro cortezinho de papel. Esquece do cortezinho de papel. Vai resolver os outros problemas para você ver se você... Até esqueço. O único jeito da gente vencer as nossas situações difíceis não é esperando sentado que Deus vai vir resolver para nós. Não é. Não é fazendo do meu próprio jeito. Também não é. Esse é pior ainda. É eu entendendo que eu tenho que continuar. Eu tenho que analisar, ver, poxa vida, caramba, tá doendo. Me alimentar daquilo que me traz esperança, meditar de dia e de noite no livro que não me traz esperança, pegar umas autoajuda dessa. Tá difícil, tá ruim, pega umas pregação boa indicada. Não sai pesquisando qualquer pregação, não, que você também vai pegar umas bobeiras. Pega uns indicados, se você não sabe, tá, é novo nesse negócio, pega uns pregadores indicados e tal. Esse você encontra, né? Eu mesmo, Ricardinho, estava conversando, tem cada bobagem, né, não, Ricardo? Ele estava mostrando lá o pessoal fazendo uns absurdos. Mas quando você pega aquilo ali, meditando ao mesmo tempo, lendo, vendo as referências, você fala, caramba, Senhor, é isso mesmo, aquilo te alimenta. E sabe o que acontece? Você tira o foco do problema e lembra daquilo que é o mais importante, que é o caminho. E aí a gente cantando essa música, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Eu me lembro de que eu tenho motivos para agradecer. Essa é a quarta coisa. Eu estou passando uma situação difícil? Beleza. Você está sofrendo? Realmente, cara. Agora, entenda, você precisa aprender com aquilo ali. Eu preciso aprender com aquilo, entender com que aquilo ali faz parte do que Deus tem para mim, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, se eu for alguém que ama a Deus. Se eu estiver no caminho, se eu estiver buscando, se eu estiver corrigindo os meus passos, se eu estiver me alimentando, buscando, orando, meu amado, você está passando por uma situação difícil, você não entende o que é para fazer, se alimente. Busque e não reaja. Porque nós não conseguimos entender a complexidade do que Deus tem para nós. Amém? E aí, a última coisa, então seria a quinta coisa. Isso aqui é original, tá? Isso aqui é original, essas quinta coisa aqui. Peguei de outras pregações. Original. A quinta coisa que eu diria aqui é: não perca a oportunidade de lançar as suas sementes mais preciosas. Paulo, quando pediu para Deus tirar o espinho da carne dele, ele fala, eu pedi por 3 vezes. 3 vezes, Senhor, me tira esse negócio, Pai. Eu não aguento mais. Deus falou, a minha graça te basta. E o mais legal, ele falou, meu poder, meu filho, ó, se aperfeiçoa. É aonde? É na sua fraqueza. Sabe o momento que você está mais moído, mais quebrado, mais vazio de si, desesperado. Se você mudar o foco, você vai ter o poder de lançar as mais preciosas sementes que você pode lançar durante a tua vida. E aí, lá na frente, você vai colher o fruto que você lançou. Quem semeia chorando, com alegria colherá. Então está difícil, está sofrendo, não se esqueça do seu mandamento principal do Evangelho, que é ide e fazei discípulos. Da ordenança que Deus nos deixou, ide e fazei discípulos. Então está difícil, não se contamine, contamine. Lance, faça o bem. Lá em Romanos 12, 21, não deixem que o mal os vençam, mas vençam o mal praticando o bem.
Eu termino aqui. Tá difícil, tá muito difícil. Meu filho, se você conseguir fazer o bem neste momento, Deus vai falar, não tô acreditando. Segura eu, senão eu vou levar esse homem agora. Cuidado, senão você vira Enoque. Gente, é coisa para mover os céus. Ali você vai dar o seu maior testemunho. As maiores vitórias vêm de grandes batalhas. Só que só vai acontecer se eu não desviar os meus passos. Amém? Vamos ficar de pé? Senhor Jesus, coloco diante de Ti, Pai, nossas vidas. Nos colocamos diante de Ti como vasos, Pai. Pai, nós colocamos diante de Ti também, Pai, as situações pelas quais nós estamos passando, nós vamos passar. Pai, eu te peço que o Senhor nos dê, Jesus, em nome de Jesus, disciplina, Pai, para não agirmos conforme a nossa vontade, Pai. Não nos deixar levar, Pai, por aquilo que o mundo nos diz que é a verdade, Pai, quando só o Senhor é a verdade, Pai. Não nos deixarmos afastar de Ti, quando nós estamos mais precisando de Ti, Pai. E nos ajuda, Pai, a nos colocar em uma posição de soldado, Pai, e lutarmos a nossa guerra contigo do nosso lado, Pai. Lutarmos a nossa guerra, Pai, levantando os nossos irmãos que estão do nosso lado caídos por muitas vezes, Pai. Nos dê força, Pai. Mas, Pai, nos dê, Senhor Jesus, a certeza daquilo que é mais precioso em nossas vidas, Pai. Pai, que é Cristo em nós, Pai, que é Cristo ressurreto, Pai, que é Cristo Jesus, Filho do Deus vivo, que levou sobre Ele todas as nossas dores, Pai, que levou sobre Ele todos os nossos castigos, Pai, e que é a razão por estarmos aqui, Pai, muito mais do que a nossa vida terrena, Pai, a salvação, aquilo que nós mais almejamos, Pai, nos dê, Pai amado, fé, Pai, e para crermos nisso, Jesus, em nome de Jesus, Pai, não nos deixe desviar, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.